Aparentemente o Bitcoin rompeu para cima um triângulo ascendente, mas amanhã nós vamos ter um evento que pode mudar tudo, que pode fazer todos os mercados mudarem de direção. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Primeiramente, se você ainda não é inscrito aqui no canal Criptográfico, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. E se você ainda não tem conta na corretora Prime XBT, aí embaixo vai ter o link para você se cadastrar. Se você já tem conta, vai ter um voucher aí para você ganhar desconto nas taxas. Essa corretora, galera, além de permitir operar vários ativos como o SP500, Dow Jones, índices do mercado tradicional, petróleo, também permite que você faça copy trade, tá? Você pode tanto ganhar com as pessoas copiando os trades de vocês, quanto ganhar copiando os traders de outros usuários. Aqui na plataforma tem vários usuários e você pode analisar o desempenho deles e escolher se você vai seguir, tá? Aqui tem uns históricos, então tem bastante coisa, vou deixar o link aí embaixo para vocês conhecerem a plataforma, beleza? Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação aí do Bitcoin, o que está acontecendo, né? Bitcoin, galera, subiu, tá? E aparentemente, pelo menos no gráfico, rompeu para cima aquele triângulo ascendente, tá? E se a gente projetar o alvo desse triângulo ascendente para cima, o alvo está ali na região de aproximadamente 33 mil dólares, tá? Então, Bitcoin deve ir naquela região, é o que o gráfico está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Chama qualquer analista gráfico aí, ele vai falar isso, tá? Quando a gente vê aqui, a gente tinha o volume de negociação diminuindo aqui, o volume aumentou nesse possível rompimento, então aparentemente a gente tem um rompimento de um triângulo ascendente. Só, galera, que tem um porém que eu já venho chamando atenção nos últimos dias, tá? Quando a gente dá um zoom out no gráfico e vê onde que esse triângulo ascendente está acontecendo, a gente percebe que esse triângulo ascendente está se formando em uma região que já foi suporte muito forte no Bitcoin. Se ela foi suporte em momentos decisivos, a região dos 30 mil dólares, ela vira resistência, tá? Ah, Tainan, mas o Bitcoin está a 30.100 dólares agora, passou a resistência. Aí que tá, pessoal. Quando a gente olha aqui essa região, a gente vê que ela não é um ponto específico, é uma região, tá? Quando a gente olha aqui no gráfico diário, a gente consegue ver isso mais detalhadamente. Por exemplo, em maio do ano passado, maio de 2022, o Bitcoin ele formou um range ali nessa região. Era a região ali entre 32 e 28 mil dólares, era a região do range dele. Então, ele ficou andando de lado nessa região. Era a região que estava sendo suporte. Tá? Ou seja, é uma região, a gente vê a mesma coisa lá no meio de 2021, quando essa região entre os... Foi uma região entre... em 2021 o range foi maior ainda, foi a região entre os 40 e os 30 mil dólares, galera. Foi uma loucura, né? O mercado ficou ali meses andando nessa região. Essa região não deixava o Bitcoin cair, tá? Ela segurou o Bitcoin, serviu como base para ele fazer o movimento até os 69 mil dólares. Ou seja, uma região extremamente importante, uma região difícil de passar. E eu não sei, viu, pessoal? Eu não consigo sentir confiança por esse fator gráfico, porque o gráfico de mais longo prazo mostra que ele ainda está em uma região perigosa. E tem algo, galera, que na minha visão é muito mais intrigante até do que o gráfico. E o que vem me intrigando são os fundamentos macroeconômicos que estão apresentando uma grande distorção em relação ao Bitcoin, galera. Como assim, Tainan? É porque é o seguinte, galera, aqui embaixo vou colocar para vocês, como sempre coloco, o gráfico da taxa de juros dos Estados Unidos. Vou colocar aqui o BLX, que tem um histórico mais longo do Bitcoin, e embaixo vou colocar o gráfico das taxas de juros, né? O histórico das taxas de juros lá dos Estados Unidos, tá? E, galera, vou colocar aqui em cima no mensal também. Uma coisa que a gente não é tão fácil de ver aqui só olhando esse gráfico, né, mas nos momentos, na maior parte das vezes em que as taxas de juros estavam subindo, o Bitcoin estava caindo, tá? Ah, tá, não consigo visualizar, então vou mostrar para vocês um indicador aqui, tá? Que é o coeficiente de correlação da TradingView. Ele permite fazer essas comparações, né? Eu tenho que colocar aqui o gráfico de cima, só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, galera. Aqui eu vou comparar
com as taxas de juros dos Estados Unidos, tá? Vou colocar aqui e ele vai me gerar um indicador aqui, tá? Vou tirar as taxas de juros aqui, essa parte aqui de baixo, para não ficar muito confuso. Mas enfim, aqui vocês vejam que eu tenho uma linha azul que foi gerada aqui embaixo, né? Essa linha azul, ela é um indicador de correlação, que compara a correlação entre o Bitcoin e as taxas de juros, tá? E o que a gente vê aqui é o seguinte: na maior parte do tempo, todo o histórico do Bitcoin, desde que ele está sendo negociado, desde 2010, a correlação, na maior parte do tempo, ela é negativa, ou seja, ela é inversa. Isso quer dizer o seguinte: se a taxa de juros sobe, o Bitcoin tende a cair, tá? Então a gente vê isso nesse momento mesmo. A correlação ela está em, vamos ver aqui, ela está em menos 0,73, ou seja, a cada movimento no Bitcoin, 0,73% das quedas no Bitcoin podem ser explicadas por aumentos nas taxas de juros dos Estados Unidos. Tá? Isso é uma correlação a grosso modo, viu, pessoal? É lógico que sempre tem outros fatores, mas em tese é isso que esse indicador aí estatístico mostra, tá? Na maior parte do tempo, a correlação ela é inversa, ou seja, se as taxas de juros sobem, o Bitcoin tende a cair, se as taxas de juros caem, o Bitcoin tende a subir, tá? E, galera, agora, nos últimos dias, a gente está tendo, nos últimos meses, desde janeiro, a gente está tendo o Bitcoin subindo junto com as taxas de juros. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Pois é, quando a gente olha aqui quanto tempo que a gente tem no histórico desse indicador, a gente vê aqui que são 134, 135 semanas, tá? Ou seja, desse total aqui, a gente teve ali deixa eu ver aqui, 40 semanas, deixa eu ver, 60 semanas, meses, desculpa, tá, gente? Tô falando de meses. 60 meses mais, vamos ver aqui. O indicador tá, eu acho que ele tá em dias aqui, galera. Não, me confundi aqui, mas desculpa, pessoal. Aqui, ó, vamos ver aqui, tá? Aqui a gente tem 40 barras, cada barra, aqui a gente tem 33 barras e aqui a gente tem 7 barras. Cada barra é um mês, tá? Ou seja, a gente tem aqui desses 136 meses, 40 meses em que o Bitcoin esteve subindo com as taxas de juros subindo. Ou seja, galera, fazendo uma conta aí bem redonda, isso quer dizer que em aproximadamente 60% das vezes em que o Bitcoin estava, que as taxas de juros estavam caindo, o Bitcoin estava subindo e 60% das vezes em que as taxas de juros estavam subindo, o Bitcoin estava caindo, tá? Ou seja, a probabilidade de o Bitcoin cair quando as taxas de juros sobem é de 60%. As taxas de juros estão subindo. E nesse momento o Bitcoin está subindo junto, então o que está acontecendo é o menos provável. Está acontecendo algo que tem 30% de chance de acontecer, que é o Bitcoin subir junto com as taxas de juros. Por isso que eu não me sinto confiante, galera. Por isso que eu olho para isso aqui e falo, olha, as taxas de juros estão subindo, o Bitcoin está subindo junto. Isso é muito estranho para mim. Tá? Isso, na minha visão, não faz sentido porque é o menos provável. É ilógico quando a gente olha em termos de custo de oportunidades. E também não faz sentido, galera. Infelizmente, eu acho que não faz sentido. E como eu já comentei aqui várias vezes, tá? Essas taxas de juros muito baixas aí nos últimos anos nos Estados Unidos criou muitas bolhas no mundo, no mercado de criptomoedas, em vários mercados. E agora a gente está no maior nível de taxa de juros, tá? Então, assim, para mim não faz sentido por esse motivo. É o cenário menos provável que a gente está vendo desde janeiro, que é o Bitcoin subir. E eu acho que uma hora vai ter alguma coisa. E, galera, diga-se de passagem, tá? Esse volume aqui que houve no rompimento, sim, foi um volume maior do que a média, né? Mas ainda assim, ele não é um volume muito alto, tá? Então, assim, tudo isso tá me deixando, assim, um pouco preocupado, tá? Eu olho para a situação do mercado aqui, eu vejo que tá muito estranho isso daqui, galera. Tá tudo muito estranho. O mercado pode subir. E como eu já disse, galera, eu não fico preocupado. Meu Deus, o Bitcoin está subindo. Gente, para o Bitcoin bater $1 milhão, ele teria que ficar com um market cap tão gigante que hoje é impensável isso.
Tá? Então, não vai ser o Bitcoin que vai me deixar rico ou vai deixar a maioria das pessoas ricas. Para a pessoa ganhar muito dinheiro com Bitcoin, ela teria que colocar uma quantidade grande de dinheiro no Bitcoin. Para mim, as moedas que podem dar dinheiro, podem mudar a vida das pessoas, que eu conheço que mudou a vida de outras pessoas, são as altcoins. Tá? As altcoins sim têm um potencial de subida grande quando o mercado estiver em um contexto bom. Mas o Bitcoin, eu não vejo o Bitcoin batendo, por exemplo, 1 milhão daqui a 3, 4 anos. Tá? $1 milhão. Não vejo. Tá? Então, essa é a minha visão. Acho que para ele bater ali nos 100, 150 mil já é difícil em termos de market cap. Ele tem que crescer muito de market cap. E eu não sei até que ponto vai ser possível. Tá? A gente sabe que um dia as taxas de juros vão voltar a cair, mas enquanto elas não caem, eu acho difícil. E, galera, é muito difícil operar esses momentos do mercado. Eu falo porque eu lembro, eu estava operando aqui em 2018, e eu lembro bem, a tendência era de baixa, a gente estava sempre esperando baixa, e aí, observem esses pontos aqui do mercado. Então, o mercado, mesmo ali na tendência de baixa, ele começou a andar de lado, ele subia do nada, às vezes essas subidas muitas vezes pegava as pessoas de surpresa, tá? Porque era muito rápido, e são típicas subidas de movimentos de baixa, barra lateral, que muitas vezes estão contra a tendência, estão contra o sentido do mercado, estão contra a lógica, tá? E, galera, Bitcoin gráfico é isso, tá? Tá subindo, tá com projeção nos 33, mas com uma resistência forte na frente e com o sentimento do mercado ficando, na minha visão aí, bem eufórico, tá? A gente tá vendo aqui o indicador Fear and Greed Index mostrando que o mercado está em ambição, em ganância, em greed, e amanhã a gente vai ter divulgação de um dado macroeconômico que pode fazer os mercados acordarem, né? Não é só o Bitcoin, galera. Quando a gente olha aqui, por exemplo, Apple, tá? Apple tá subindo esse ano aí muito, cara. Tá subindo muito para uma ação de uma empresa grande, né? Como a Apple, com um market cap gigantesco, subiu aqui mais de 30% só esse ano, tá? Num ano com as taxas de juros cada vez mais altas, não faz sentido, né? Isso aqui acontece porque, principalmente, muitos investidores, o mercado está apostando que o Fed vai cortar juros nesse ano de 2023, tá? A gente vê aqui até no título de um ano aqui já projetando os juros em 4,40, tá? O mercado aposta que o Fed vai cortar os juros. Só que amanhã a gente vai ter um dado que pode fazer o mercado cair na real. Vai fazer? Eu não tenho certeza, tá? Não dá para saber. Mas deveria. Esse dado é o núcleo do índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, será divulgado às 9h30 da manhã. A gente pode ter alguma volatilidade nas bolsas americanas por volta desse horário, o que, consequentemente, pode provocar volatilidade também no mercado de criptomoedas, uma vez que a gente sabe que o Bitcoin e as criptomoedas, na maior parte do tempo, eles acompanham bolsas americanas, né? Tem esse papo aí desde que eu conheço o Bitcoin, o pessoal fala isso, galera. Ah, não, o Bitcoin não acompanha bolsas americanas. E eu me lembro muito bem de quando a gente teve a questão da Covid-19 no mundo, tá? Esse candle gigantesco aqui é o candle do dia 12 de março de 2020. Eu me lembro que muitas pessoas estavam falando na época, os mercados, estava tudo derretendo, o pessoal falou, nossa, o Bitcoin está muito resiliente, ele está segurando aqui nos 7 mil, 8 mil dólares, né? Bitcoin tá forte, e muita gente acreditava aqui que o Bitcoin ele ia ser um hedge, ele ia ser uma proteção em caso de uma crise. Aí bateu a crise da Covid-19, o que aconteceu? Bitcoin aqui nesse dia 12 de março caiu 40%, no único dia. Tá? Então, meus amigos, uma coisa vocês precisam saber, Bitcoin e criptomoedas não tem liquidez. Na hora que quer todo mundo quer sair ao mesmo tempo, acontece esse tipo de coisa aqui. 40% de queda no mesmo dia. Eu lembro que muitas pessoas que estavam operando aqui tiveram seus stops pulados, porque a queda ela foi tão rápida, tão violenta, todo mundo tentando sair ao mesmo tempo que muitas pessoas não conseguiram sair, tá? E esse dado de amanhã, o que vocês devem prestar atenção? Se ele vai vir acima ou abaixo da expectativa, tá? Geralmente existe aí um número de uma projeção, no caso do núcleo, a projeção para amanhã é que ele venha em 0,4%, tá? 0,4% de crescimento. Atualmente, né, no último mês, a gente teve um crescimento acima da expectativa. A expectativa era 0,4%, ela veio 0,5%, tá? E
a notícia, galera, que a gente teve recentemente, aí no mês passado, quando esse dado foi divulgado, foi ruim, porque mostrou que desde novembro do ano passado, o núcleo da inflação dos Estados Unidos estava acelerando. Núcleo, galera, é a parte mais difícil de se combater da inflação, tá? A gente viu ali o núcleo subindo, viu o núcleo a partir de dezembro, janeiro ele veio dezembro ele veio 0,3, janeiro 0,4, aí depois 0,4 de novo ali em fevereiro, aí em março ele veio, o que foi divulgado em fevereiro, em março ele veio 0,5, ou seja, a gente vê aqui que está crescendo, está acelerando o núcleo da inflação. Essa aqui é a inflação mais difícil de combater, é essa inflação que o Fed combate, tá? Preço de petróleo, preço de alimento, o Fed não combate, galera. Quem combate isso aí são as agências de abastecimento dos Estados Unidos, são agências de energia, mas essa aqui que é a inflação que preocupa o Fed, é isso que está motivando essa subida de juros, que é uma das maiores aí da história dos Estados Unidos e que está fazendo o Bitcoin, as criptomoedas e tudo, né, ações caírem aí desde o final de 2021, praticamente sem parar, tá? Na maior parte do tempo. Então, é isso. Vamos ver como vai vir esses dados. Amanhã também, às 15 horas da tarde, vamos ter as atas da reunião do FONC. Mas o mais importante para mim é esse dado amanhã, porque esse dado pode dar o estalo no mercado. Ele pode falar para o mercado, olha, mercado, que isso, cara? Você está apostando que o Fed não vai cortar os juros. Se esse dado vier aqui acima da expectativa, ou até mesmo dentro da expectativa, não tem como o Fed cortar os juros. O Fed já falou que não vai cortar. Tá? O Fed falou que na próxima reunião eles vão dar mais 0,25, o mercado aposta que eles vão dar 5. E esse dado, na minha visão, ele pode provocar um estalo, ele pode fazer uma reprecificação de algo aí que o mercado vem fazendo nos últimos dias, uma aposta do que o mercado vem fazendo nos últimos dias que não faz sentido. Então, uma aposta bem irracional. Tainan, o que está acontecendo com o DXY? Né? O DXY vem caindo aí hoje. Galera, DXY está caindo aí muito em função da questão do Japão, tá? A questão é que o governo do Japão, dependendo do que ele faz, ele pode... Desculpem, a questão da Europa, bancos centrais de vários países aí estão começando a diminuir um pouco a sua exposição em dólar, tá? E começando a ter um pouco mais de exposição em euro, em outras moedas, e isso aí está enfraquecendo o DXY. Mas ainda assim o dólar é o rei, pessoal. O dólar, ele domina esse mercado e com as taxas de juros se mantendo altas aí ao longo de 2023, eu não sei, tá? Eu não vejo o DXY caindo muito, não. Outra coisa que me preocupou hoje foi o petróleo, né? O petróleo voltou a subir aí, tá subindo 1,5% hoje. Isso aqui, na minha visão, não é bom, tá? Petróleo subindo mostra que a gente pode começar a ter problemas com a inflação aí a partir de junho, né? Isso não vai bater agora, galera. Esse dado do petróleo subindo aí, se ele continuar subindo e fizer igual fez lá no verão no verão americano de 2022, pode ser complicado, tá? Isso aqui pode bater no índice cheio da inflação e aquela sensação de inflação que o Fed está querendo combater, que a inflação ali, o núcleo, pode ficar mais difícil de combater se o petróleo subir, se o preço da energia começar a subir aí. Mesmo que o petróleo vá para 90, 100 dólares, tá? Já é uma subida no momento que não seria legal para o Fed, beleza? Bem, pessoal, no mais, vamos aguardar o dado de amanhã. Desejo a vocês aí uma ótima terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!